Na paz, no equilíbrio, e rezemos assim. Pai amado, que esta noite seja abençoada com a tua presença, para que o estudo da noite de hoje seja cada vez mais proveitoso para o nosso coração, para as pessoas que estão presentes conosco e para nossos parentes, irmãos, filhos e colegas. Amado Mestre Jesus, abençoa nós todos, abençoa nossas casas, abençoa nosso centro espírita, as pessoas que fazem parte dessa reunião, para que cada um receba a tua luz, o teu encaminhamento de paz, de amor e de harmonia. Que essa reunião, Senhor, seja antecipada com a bravura do nosso iniciante, para que ele possa começar dizendo para nós todos do amor imenso que demanda dessa reunião. Que assim seja. Que seja, meu. Reunião encerrada. A prece. Antes de iniciar, eu quero dizer, meu irmão Urbano, uma bela prece, diga-se de passagem. Vamos lá. A questão, vamos iniciar hoje com a questão 708. Pergunta: não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Resposta: é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que deveria estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier acolhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar a perda do fruto de toda a sua resignação. Bem, a resposta nos faculta resignação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por isso, em todos os sentidos. Então, tudo que nos acontece, nós sabemos que é para o nosso melhoramento. Não existe mal que seja exclusivamente mal. Todo mal vai nos trazer um bem. Toda dificuldade, uma hora vai nos trazer um bem. Então, o que nós temos que fazer, é nos resignarmos em relação à situação e tentarmos, de alguma forma, minorar, aliviar o nosso sofrimento, porque Deus que diz que a gente não deveria ficar de braços cruzados. Nós devemos batalhar para superar os nossos problemas, a fim de que a gente tenha a condição de se livrar ou parcial ou totalmente. Isso com relação a qualquer coisa que chegue às nossas vidas. Algum comentário mais? 709. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação?
Resposta. Já respondi. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punido. Nossa! Então, a gente percebe aqui que mesmo numa situação dessa, se nós sacrificarmos uma pessoa para nos alimentarmos, é crime de lesa natureza. E com certeza, nós seremos responsabilizados por isso. Por isso é que a doutrina espírita nos adverte, e o Divaldo Franco já falou em algumas palestras, ele já disse o seguinte: é melhor morrer do que matar. Para a lei humana, em legítima defesa, é perfeito. Mas ainda assim, para a lei divina, matar em legítima defesa não é bem o caso. Por isso é que ele diz: é melhor morrer do que matar. Algum comentário? Não, apenas eu me lembrei aqui de um filme, Rubens, que eu assisti há muitos anos, Sobrevivente nos Andes, que conta o relato de uma tragédia com um avião. Sim. Muitos faleceram, mas ali foi diferente, porque chegaram a consumir realmente carne humana, mas, em contrapartida, era daqueles irmãos que já haviam falecido por conta da queda da aeronave. Não chegaram a sacrificar os sobreviventes para esse fim. De qualquer maneira, a gente acha muito estranho, por exemplo, a ideia da antropofagia, do comer carne humana. Entretanto, há criaturas que, até mesmo nos meios considerados civilizados, se entregam a essa prática. E aí eu penso que há sempre realmente um crime de lesa natureza, se alguém é privado da sua própria existência para servir de repasto a outrem. E tu falaste desse filme, eu me lembrei de um escritor, Edgar Allan Poe. É um escritor de contos de terror. Eu sei do meu. Que ele escreveu um livro que 50 anos depois aconteceu um caso verídico semelhante a que o cara escreveu no livro. Semelhante. Um caso em que o pessoal estava numa embarcação, aí ficaram à deriva, sem alimento durante 2 semanas, e aí, entre os tripulantes, fizeram um sorteio para saber quem seria sacrificado para alimentar o restante. Olha que coisa mais interessante. E o camarada escreveu o livro 50 anos antes, parecendo uma espécie de previsão. Uma espécie de previsão. Mais alguém? Quer comentar? Muito bem. Então, vamos lá. 710. Nos mundos e mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Resposta: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os destes não poderiam digerir os vossos alimentos. Vira e mexe, a gente se lembra de uma obra monumental chamada Nosso Lar. E Nosso Lar nos fala
se não me engano, no capítulo 20 do livro da obra, ele fala sobre o alimento das almas. O amor é o alimento das almas. Então, o alimento, quando o espírito está bastante evoluído, está evoluído o suficiente, ele não precisa de mais nada. Ele se alimenta do amor que ele nutre pelas outras pessoas, pelas outras entidades que estão à sua volta e, consequentemente, por todo o resto da humanidade. Então, dependendo da nossa evolução, a nossa alimentação pode variar de substanciosidade. Quanto mais materiais nós somos, mais material vai ter que ser a nossa alimentação. E por isso, se nós estamos no corpo material, o nosso alimento é esse, que a gente está acostumado diariamente. Aliás, 3, 4, 5 vezes nós nos alimentamos por dia, né? E no mínimo 3. E a alimentação nossa, no plano material, é realmente grosseira, pesada. Quando a gente sai do plano material para o plano espiritual, a alimentação, logicamente, vai mudar de substanciosidade, de circunstância. Então, é isso o que está nos dizendo a resposta à questão 710. Mais algum comentário? Sim. Rubinho, Alô, Diga, pode falar. eu não lembro qual a literatura, mas isso que tu falaste, eu só vou exemplificar, porque é isso daí. Depende da grosseria do perispírito da gente aqui, né? Nós encarnados. Isso. Temos um perispírito para lá de pesado. Sim. Então, assim, uma eu que desencarne, eu vou dar biloura na hora, fraqueza. Então, eles servem no plano espiritual. Nesses casos, eles citam em literatura caldos, eles chamam de caldo. Deve ser uma alimentação líquida, condizente com o estado evolutivo da criatura, que está lá se exaurindo de fome. Então, assim, aqueles que têm muita preocupação ao morrer com comida, fiquem sabendo que serão servidos no pós-mortem de alguma coisa líquida que vai ser substanciosa para a necessidade de cada um. Não se aflijam, lá também tem. Agora, à medida que é aquilo que Rubinho disse, à medida que nós vamos melhorando espiritualmente, nós vamos tendo menos necessidade dessa ingesta. É isso daí. Foi aqui, é isso que a Bernadette falou, e somando com o que o Rubinho disse, né, que a alimentação primeira no mundo espiritual é o amor, né? Ele falou tudo, meu querido. Muito bem. É isso. Então, Nosso Lar é um livro que fala também a respeito desse tipo de alimentação, a variação de alimentação, de acordo com a evolução de cada um de nós. Outro assunto, gozo dos bens terrenos, questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então, pronto. Os bens da terra foram feitos para serem usados, né? Por isso é que Jesus disse, em uma determinada época, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós estamos no plano material, nós precisamos nos envolver com as coisas materiais, com as coisas espirituais, a fim que a gente consiga evoluir. Agora, a questão é que nós não devemos ser escravos desses bens materiais, porque senão a coisa complica mais. E a nossa situação espiritual vai piorar ou vai piorando à medida que a gente se apega a estes bens materiais. Por isso, nós precisamos ser desprendidos dos bens materiais. Usá-los, mas não amá-los. Porque no nosso planeta Terra, em pleno século XXI,
a gente encontra situações em que tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. E aí a coisa começa a complicar. Por isso, o ensinamento da doutrina espírita farto, por exemplo, nessas situações e em outros assuntos, nos mostra que nós devemos ser desprendidos o máximo possível das coisas materiais, apesar de termos que usá-las. Alguém mais? 712. Com que fim, pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha só que coisa interessante. Eu vou botar bem aqui. Experimentá-lo por meio da tentação. Olha só. Os bens materiais são uma tentação, meus amigos, para que a gente se apegue a ele. Como? Num tempo desse, eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita, no Quadrate. Depois que eu terminei, uma amiga me chamou, uma amiga muito querida, espírita, hoje espírita, me chamou e disse assim: Rubinho, eu tenho 40 pares, já contei isso para vocês, vou repetir. Eu tenho 40 pares de sapato só para olhar, né? Só para olhar, só para admirar. Não uso e tal, e também não dá. Ou seja, são tipos de apego às coisas materiais que só vão nos prejudicar no nosso dia a dia espiritual. Mais algum comentário? Adiante. Então, Diga. Eu queria fazer um comentário. Diga. Na verdade, esse tópico ele é muito abrangente, né? Isso. A gente sofre, de qualquer forma, muitas tentações e a gente, inclusive, a gente percebe até a dilaceração familiar por algumas coisas relacionadas ao sexo mesmo, aos atrativos. Se a gente não se adentrar muito na doutrina, inserir, a gente realmente fica muito vulnerável às tentações. A gente percebe, quando novo, por mais que é da natureza do homem, a gente vai, passa na rua, uma meninazinha com bonitinha, jogando um jogo de perna para a gente e tal. Se a pessoa não tiver equilíbrio, a gente acaba caindo e comprometendo todo o compromisso familiar que a gente tem. Então, todos nós, homens, acredito que a grande maioria já foi tentado, e eu confesso a vocês, a minha mulher sabe também disso, fraquejei em alguns casos, e hoje eu aprendi, talvez enquanto casais também, que participou muito, a realmente resistir, mas não é fácil, não. É uma tentação muito grande. Um prato de comida, embora saciado, desejo comer para saturar aquela barriga até não puder mais colocar um alimento no seu estômago e além da sua real necessidade. Então, bebida alcoólica, a mesma coisa. A gente tem, eu particularmente sou usuário, gosto de beber, mas eu me freiei muito porque eu era muito, gostava de saciar, de beber até dizer já chega. E consegui, graças a Deus, Deus me deu mais essa vitória para a gente aprender a sair dessas situações de excesso. O certo é largar mesmo, mas eu ainda vou largar, com a graça de Deus. Mas eu ainda me sinto tão bem hoje com os amigos, batendo papo, tomando cervejinha, mas na verdade, a cabeça da gente tem que estar antenada para muitas provocações. Outra delas também, não sei, a maioria dos colegas aí talvez não façam isso, mas as tentações por dinheiro, enquanto empresários, são muito fortes aí fora, de tentações, provocações, para você adentrar em determinado serviço para pegar vantagens extras. Vocês estão vendo a tristeza aí, não só de políticos, mas muitos empresários que eu fico indignado de ver, e indignado e com pena, porque, na verdade, todos nós somos sujeitos às tentações. Antigamente, eu relutava muito, desculpe se estou me estendendo, mas eu, quando olhava Lula, me dava um nojo de falar. Hoje eu já entendo e rezo por ele. Não só ele, mas outros que também caíram. A gente tem que rezar pelas tentações, porque foram pessoas que não tiveram o preparo que talvez a gente tenha hoje, que ainda estamos um pouquinho com anticorpos para relutar contra as tentações, mas são inúmeras as tentações que nos desviam do caminho. E eu acho que a única forma da gente crescer anticorpos é o que a gente está fazendo, estudando a doutrina e praticando a caridade, que a espiritualidade vai se aproximando para que a gente possa realmente evitar
de aderir a essas tentações, porque com certeza nós seremos muito mais cobrados do que um político que ainda não teve essa visão espiritual que nós não temos. Estamos estudando o Evangelho, porque nós temos tendo a oportunidade de aprender ver o quanto é errado fazer isso. Aos outros que são ignorantes, talvez pagarão, mas de uma forma mais atenuada do que nós, que já tivemos a visão de saber que não devemos praticar. Desculpe, era isso que eu queria me falar, me estendi muito. Não, meu irmão, não tem que pedir desculpa, não. Nós estamos estudando aqui. E aí, o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a gente tem que colocar aqui como forma de estudo e reflexão para todos nós. Mais alguém? Bom, então, continuando. 712A. A pergunta é quente. Qual o objetivo desta tentação? Olha lá, Alberto. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Ou seja, é um teste. Toda tentação na nossa vida é um teste. Para saber se a gente está apto realmente a galgar algo mais elevado. Ou seja, a nossa vida é o teste constante. Não só de tentações, mas de outras situações, né? Com família, no emprego, na rua, em qualquer lugar que a gente se encontre, sempre haverão os testes para que a gente tenha condição de saber se a gente tem condição de resistir. A palavra mais certa é essa. Para que a gente tenha condições de saber se a gente consegue resistir a determinadas tentações. Por isso é que na prece dominical, que Jesus nos ensinou, ele diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A pergunta é: qual a tentação ele está falando? Ele não está dizendo qual é a tentação. Isso quer dizer que é qualquer uma. Tanto através do sexo, através do dinheiro, através de pensamentos, através de falar mal da vida alheia, etc, etc, etc. Todas as circunstâncias que envolvem a tentação, então, são testes para que a gente possa exercitar a fim que a gente tenha condição de sair disso. Mais algum comentário? Comentário de Kardec. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para abuso e de que deve a razão defender. Bom, então, a gente sabe, está cansado de saber, na doutrina espírita, que nada ocorre nem existe por acaso. Tudo tem um objetivo. Toda a natureza, tudo que Deus coloca no mundo tem um objetivo. E esse objetivo é sempre, meus amigos, sempre, 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 sempre positivo. Apesar de algumas vezes, aparentemente nos dar a entender de que é algo negativo, mas esse algo negativo é apenas uma oportunidade para que a gente possa desviar do caminho errado e não faça mais determinadas coisas e não entre em determinadas situações que vão nos comprometer cada vez mais. Por isso, tudo que a gente pode ver na natureza tem um propósito positivo, tanto para a natureza em si, quanto para nós, pessoas humanas. Por isso, graças a Deus, tudo que está aí é algo primordial para as nossas vidas. Alguém mais quer comentar? Questão 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Resposta: traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas
pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Ou seja, quando a gente almoça, vamos imaginar que na hora do almoço, quando a gente almoça, tem uma ocasião do nosso organismo, a gente chega e diz assim, bom, estou cheio, vou parar aqui. Não é verdade? Este é o limite. A natureza nos dá o limite. Bom, vou parar por aqui porque eu estou cheio. Mas, por incrível que pareça, tem gente que extrapola um pouco mais. Ou muito mais. E quando extrapola um pouco mais, o que acontece? A natureza dá o retorno. Ou seja, vai fazer com que a gente arque com as consequências daquele excesso. E o que é? Vai adoecer, vai ter problema de saúde, problema gástrico, etc. Então, a natureza traça os limites. Agora, a gente algumas vezes extrapola, ultrapassa esses limites. Bom, aí eu me lembrei do caso da cantora norte-americana, né? Que tinha, não tem, 10 mil pares de sapato. E ela teve que alugar ou construir um galpão para colocar esses sapatos lá. Imagine vocês. Vocês já se imaginaram com 10 mil pares de sapatos, meus amigos? Como não deveria ser? Não seria uma coisa extremamente interessante? Mas é excesso. Ela vai conseguir usar esses sapatos? Todos? Será? Possivelmente não. Com certeza não. Então, a gente extrapola. Eu já perguntei aqui no grupo, quantas televisões a gente tem em casa? Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, tem gente que tem 4, tem gente que tem 5. E tem gente que tem uma em cada quarto. Será que é extremamente necessário cada quarto, cada cômodo da casa, até na casa do cachorro, ter televisão? Não sei. Mas alguém pode dizer assim, mas aí o meu conforto? Não, tudo bem. Ninguém está indo enquanto eu conforto. O problema é o excesso. Né? O excesso. E aí fica cada um, né, com a sua própria consciência para saber se extrapolou ou não. 10 mil pares de sapato, com certeza, é um excesso. Né? E aí, o que a gente também faz nas nossas vidas, algumas vezes, com certeza, nós excedemos em muitas coisas. Por isso, fica aqui o aviso, né, das entidades espirituais, dos espíritos, com relação ao limite do necessário de qualquer ordem. Mais algum comentário? 714. Você pode... Diga. Alguém falou? Não, pode continuar. Ah, tá. Continua, que já tinha iniciado aí. Não, pode falar, meu irmão. Aqui não tem problema. Você quer falar, pode falar. Não? Então tá bom, vamos lá. Questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, resposta. Mais digna de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aqueles que excedem, que se excedem o tempo todo, vivem na casa dos excessos, no palacete dos excessos, no castelo dos excessos. É uma pobre criatura. E por isso, a gente deve, né, estar alerta, atento, a fim de que a gente não entre neste caminho. Porque o excesso de qualquer sorte, não é bom para nós, nem materialmente falando e nem espiritualmente falando. Porque senão as consequências com relação a estes excessos serão, com certeza, gravíssimas. Gravíssimas. Mais alguém?
714A. Perto da morte física ou da morte moral? Resposta: de ambas. Ou seja, a gente está tanto da morte física quanto da morte moral. Aí fica complicada a situação. Esse excesso constante das nossas vidas vai nos fazer essa morte, tanto moral quanto física. Comentários de Kardec. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por dia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo um castigo à transgressão da lei de Deus. A lei divina vai trazer, né, o resgate necessário para estes excessos que a gente praticou. Então, fico alerta para que a gente não abuse ou não use dos excessos. Mais algum comentário? Eu gostaria, então, que alguém me ajudasse aqui na leitura. Por favor, alguém se manifeste. Eu posso ler, Rubem. É 715? Posso ler. É 715? Então, hein, Rubem? 715, é. Necessário e supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aqui não está aparecendo a resposta. Aqui. Aquele que é ponderado e conhece por intuição, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Eu gostaria que alguém comentasse. Bom, olha só, a pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? É exatamente por isso. Para conhecer o limite necessário, ele vai tendo que, neste exercício do dia a dia, ele vai conhecendo por intuição, né? Por intuição, todas essas coisas. Ou seja, como é que a gente sabe que a gente não chegou ao limite de comer, de alimentar? Porque o organismo diz, chegou o momento. Bom, chegou o momento. Mas existem situações em que não é possível o camarada dizer, não, chegou o momento. Pô, aqui chegou. Por exemplo, outro tipo de tentação, como o Alberto falou ainda agora, dinheiro, sexo, bebida, fumo, etc, etc. Então, existem situações que a gente não sabe ou não tem intuição de que chegou ao limite. Na alimentação, sim. A gente sabe que chegou, mas algumas vezes a gente extrapola. Mas existem outras situações que a gente não sabe o limite. Quando a gente começa a arcar com as consequências deste excesso, aí sim a gente diz, bom, peraí, Rubinho, diga, pode falar. Tem o caso da viciação. Isso. O incauto não enxerga. O incauto não sabe. E ele diz para ele mesmo, não, é só mais esse pouquinho, é só essa vez. E nessa vez ele se vicia. No caso do alcoolismo, o cara já traz um gene do pai dele, sei lá de quem, de tendência ao alcoolismo. Ele tem um gene para. Certo. Então, se ele bebe, provavelmente, repetitivamente, ele vai se tornar um alcoólatra. Certo. Então, você dá para uma criança, eu já estou indo mais longe, bebe aqui um pouquinho, você não sabe quem está ali.
se a criança tem aquele gene do alcoolismo. Se tiver, ele vai molhar a boca e vai amar, e vai repetitivamente beber. Então, o limite é muito perigoso em relação às viciações. A criatura acha que é só um pouquinho, ninguém está vendo, é só essa vez, e por aí vai. Aí fica o repeteco, é sexo, é qualquer coisa. Ele fica repetindo aquelas atitudes e acaba perdendo aquele limite natural que a natureza lhe deu. Eis o perigo da gente não respeitar o limite em qualquer circunstância. A história de é só essa vez, ninguém está vendo. Aí se dana todo. Então, Mas alguém quer comentar? Tem um comentário, pode ser? Pode comentar. Eu fiz um curso, uma época, dentro do curso de gestão que eu fiz, o Valdemar de Gregório de Cibernética Social. Ele enfatiza que o homem age sobre 3 prismas: o emocional, o racional e o intuitivo. Quando há uma preponderância de um para o outro, você gera um certo desequilíbrio. Nem você pode ser muito racional, em detrimento do emocional, porque você torna aquela pessoa seca, sem coração e age. Então, o ideal é que esteja um certo equilíbrio entre os 3. Onde é que eu quero chegar com isso? Dentro do nosso princípio de conhecimento, onde Jesus diz, conhece-te a ti mesmo. É o primeiro prisma a gente se conhecer. Na verdade, o que a Bernadette falou ainda há pouco, sobre aquela possibilidade que o espírito pode trazer esse gene do alcoolismo ou de outros vícios, e realmente, se ele for tendencioso e não trabalhar o racional para que haja um freio em cima do emocional, da vontade de beber, da vontade de se drogar, ele acaba nunca conseguindo sobre esse vício que, por acaso, ele aderir. Então, onde eu quero chegar no racional? O racional é isso que nós estamos fazendo. O racional você alimenta, tem técnicas para você alimentar um ou outro. Então, o racional você faz através do estudo, você desenvolve o seu intelecto sobre todos os primas, conhecimento cultural, espiritual, tudo, parte do conhecimento, para você agir com firmeza de conhecimento. O emocional é aquele que você age pelo ímpeto, pela vontade, pela garra, e o conhecimento está lá atrás. E o intuitivo é aquele que você só age por intuição. Quer dizer, se você deixar o intuitivo também preponderar e você, de repente, estiver obsediado por um espírito ruim, você também vai fraquejar, vai cair. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito forte para que a gente haja com equilíbrio nas decisões da vida. Eu volto a dizer uma coisa, por exemplo, eu dou um exemplo bem prático que acontece. A gente trabalha, vamos supor, você trabalha no escritório, num ambiente, e você tem uma colega solteira, bonitinha, atrativa, mas tudo bem, mas ela te pede carona uma vez, 2, 3, 4. Quer dizer, você teu racional, o emocional tá achando bom, tá gostando, olhando ela, bonitinha, cheirosinha, e se você não tiver um cuidado de frear, você está preparando um terreno para lá na frente você cair numa emboscada. Então, a gente tem que ter o racional para internamente trabalhar com o emocional. Uma briga danada. A gente gostaria até que o emocional, nesse caso, ganhasse, mas a gente tem que lembrar a sequela que pode deixar para a gente. Então, a gente tem como forma de se trabalhar as 3 bases que eu falei para vocês, tanto o racional quanto tem que ter um equilíbrio de comportamento. A gente não pode deixar um preponderante sobre o outro. Não sei se eu me fiz claro sobre a colocação. Só me permita, só tentar adicionar. A impressão que eu tenho é que, dentre esses 3 aspectos que Alberto colocou, quando o recomendável assim, é do equilíbrio, é da racionalidade. Tá? Assim fazendo, a probabilidade de acerto do que a gente tiver é maior, tá? Foi o que eu tenho deduzido assim do que eu tenho lido a respeito, mas Alberto bem colocou esses 3 aspectos aí, o emocional, tá? O racional, tá? E aquele intuitivo, tá? Uhum. Então, a mim me parece que o desejável é a gente dar preferência ao racional, tá? Mas pode ser que... Não necessariamente, porque, veja bem, você vê muito acentuado, vou voltar dentro da sua família.
você vê o teu perfil e vê o da Edna. Vamos fazer para o laboratório esses dois. Então, analisando vocês dois que eu conheço mais de perto, a Edna parece ser muito mais contundente do que você pela tua formação, no que diz respeito à criação dos filhos, né, na época. Então, a gente trabalha isso como gestão, como gestor, a gente tem que trabalhar, eu fiz administração nesse aspecto, a gente para trabalhar nossas emoções. A gente vê muito caso de pais, mães e mães, pais. Tá? Ou seja, é aquele paizão que tudo libera para os filhos. Então, ele está deixando o quê? Aflorar o emocional dele e, com certeza, estraga a criança. Como, por outro lado, se você for muito caxias, muito duro com as coisas, por rigidez, com base no racional, você acaba comprometendo também. Quer dizer, há um equilíbrio. Não, é um equilíbrio. Então, talvez... É um equilíbrio. Não é preponderância do racional, há um equilíbrio, claro. O racional tem que ser o bom senso. É o bom senso. Tá legal. O racional, ele pode... O racional, quando a primeira atitude da pessoa é racionalizar uma ideologia. Vamos dizer que ele busca uma religião para seguir aquela religião que ele acha que é boa para ele. E ele vai como pastor, por exemplo, ele quer seguir a carreira de pastor. E segue racionalmente. Pô, aquilo é bom, eu chego, a igreja está lotada, é muita gente, eu me sinto bem aqui dentro, mas ele começa a estudar, a se envolver, esquecer outras coisas, se dedicar unicamente à igreja. A igreja, empatando o seu tempo todinho, até mesmo na sua residência, onde ele evita filho, evita almoçar na hora certa, evita outros costumes normais para se dedicar somente àquele... Ele passou da racionalidade e começou a ter um comportamento já doentio. E aí, no momento em que ele não cumpre com os deveres, tá? Aí ele gera problemas para ele. Tá? Ele, pelo que eu li até agora, tá? As nossas obrigações maiores, tá? Vêm com os nossos deveres. Tá? E sempre, e claro, de acordo com a lei de Deus. Né? E quando isso não é feito, aí como consequência, vem o problema. O que eu quero chamar a atenção, Valbinho, aqui, é que aquela colocação que eu vi no início, a gente primeiro tem que se conhecer. Tá? A gente tem que conhecer-te a ti mesmo para a gente saber nossos limites, onde a gente pode ir, porque há casos em que você, por exemplo, meu irmão, você passa e eu não passo. Porque você tem uma visão diferente da minha, tem uma preparação e está enxergando uma coisa que até então eu posso não estar enxergando e eu lá na frente sucumbir. Então, a gente tem que conhecer nossas limitações para ver até onde a gente pode ir, que isso não pode ter, não existe uma regra geral igual para todas as pessoas, cada um tem que se conhecer. E você, por exemplo, pode tomar um copo, você vê 2, o outro que atender, se você beber um, ele cai no vice novo, então, quer dizer, cada um tem uma realidade. E me lembro uma das expressões que a gente usa no Espiritismo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, esse nem tudo me convém é o racional que concordo, Roberto, eu concordo. Eu acho que você está exprimindo bem, está explicando bem. Penso que é por aí. 716, ou alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria só repetir a questão, doutora, só um instantinho. Ó. Sim. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta exatamente nos dá a dica daquilo que a gente está comentando aqui. Existem 2 tipos de pessoas na resposta. Olha só, aquele que é ponderado e conhece por intuição, e muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ou seja, tem uns, que a doutora falou, tem uns que traz com tendência. O garotinho que, por exemplo, toma o primeiro gole da bebida, ele gosta porque ele traz tendência. Mas se der para um outro garotinho, ele toma e fica, engulha, etc, etc. São 2 tendências diferentes. Vamos dizer que um é ponderado e outro só depois que o tempo for passando é que ele vai, né? Ele vai conhecer a custa de sua própria experiência. Então, todo mundo vai saber os limites. Qualquer um de nós vai saber os limites. Agora, qual seria a consequência?
quem seria ponderado e quem não seria ponderado. Então, isso nos mostra que a tentação está aí para que a gente saiba, para a gente tenha condição de saber se a gente é ponderado ou se a gente ainda não está evoluído. Ou seja, um é evoluído e o outro ainda não é evoluído. Aquele que consegue resistir, a gente poderia dizer que é mais evoluído do que aquele que não consegue resistir. Um é ponderado e o outro, só às suas custas, é que vai realmente receber os ensinamentos. Muito bem sintetizado. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? Resposta: sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios, olha aqui agora os vícios, lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Quer dizer, aqui eu vou me permitir um comentário rápido. Na visão do viciado, aquilo é uma necessidade. Ele precisa de mais uma dose, ele precisa de mais um gole da droga. Ele é insaciável. O sexólatra também. Ele tem uma aventura hoje, ele quer outra de noite, de madrugada, amanhã, depois de amanhã. Porque na visão dele, ele sempre tem necessidade de um aporte maior daquela coisa que ele acha que ele precisa. Mas Deus nos deu o limite direitinho. A gente se vicia porque a gente quer. O comentário está aberto. Então, olha, só voltando ao assunto daquela cantora norte-americana, 10 mil para de sapato. Essa não tem limite. Vocês imaginam que ela vai parar nos 10 mil? Duvido. Porque ela vai continuar comprando. Está viciada, né, doutora? Ela vai continuar comprando. Vai chegar a 50 mil. Ou mais, sei lá. Porque não tem limite. Pode falar, meu irmão. Diga. O viciado, ele tem uma visão restrita, né? Ele estabelece uma dependência, ele fica dependente, ele vive em função daquilo. Isso. Né? Em função daquilo, viciado. Zito, SR, Zito. Mais alguém quer comentar? Eu vou para 717. Que se há de... Só uma colocação aqui. Aqui, nesses comentários nossos, a gente está estudando. Não vai nenhum tipo de intenção de julgamento. Quem acha que a gente está falando direcionado, está enganado. Aqui a gente está comentando o texto, apenas isso, para que sirva de aprendizado para todos nós. Perfeito. Perfeito. É importante falar isso para o Urbano. Cuidado com a gula, não é para ti, não. É só para Respeita meu marido. Deixa esse saco de... Tu já está comendo aí, Ana. Agora tu comer, tu já está mastigando. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo. Vixe, Maria, agora na pandemia isso é moda. Com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Está na mídia, né, gente? Isso. Mas não nos cabe o rótulo, o julgamento individual e o dedo apontando. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização, e aqui o que Rubim diz, é o comentário de Kardec, né? Isso. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade,
que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Comentário. Tá danado. Vocês já pensaram que nós ouvimos muito comentários com relação ao coronavírus que foi criado na China, não é? No laboratório da China. Há muitos países falando que sim, outros não, outros levam em dúvida, né? A China não concorda. Mas tudo bem, aí tudo bem, mas veja bem, por que eles vão mandar essas sementes para a casa das pessoas? Em diversos estados brasileiros pessoas têm recebido um saco de sementes, e já foi comprovado agora no laboratório que essas sementes causam fungo, etc, etc. Quer dizer, é uma maldade para o nosso poderio econômico na questão das plantações, né? Pode prejudicar nossas plantações. Ninguém vai mandar uma coisa dessa sem primeiro nós temos que olhar. Por que você manda para... Como é que você vai receber isso se eu mando alguma coisa para você, semente para você plantar, e você recebe aquilo ali, rapaz, e agora? É duvidoso. Agora a gente não deve generalizar, porque, veja bem, pode ter uma pessoa ou algumas pessoas, tá? Mas assegurar que foi os chineses, por exemplo, né? A gente corre um risco de estar cometendo aí uma injustiça, né? Quem está recebendo essas sementes estão dizendo que estão recebendo da China. Estão dizendo. Então, se vem da China... Eu vejo assim, Urbano, aproveitando o teu exemplo, eu vejo assim, como mais agravante o caso na pandemia desses, eu diria, políticos, prefeitos, administradores, que eventualmente desviaram os recursos da pandemia, que era para as comunidades carentes, para o trabalho, e eles desviaram para interesse próprio. Quer dizer, eles vão responder na espiritualidade não só pelo desvio de recursos, mas pelas sequelas pelas pessoas ficaram desassistidas por falta do recurso. É nesse aspecto que eu vi que o texto enfatiza mais o prejuízo que a gente está dando a uma comunidade por saciar uma vontade de coisas materiais, de recursos na terra supérflua, que a gente, de repente, busca para a gente e se esquece de quem aquele recurso poderia atender, salvar vidas, enfim, atenuar o sofrimento. Então, nesse caso, a gente vai responder. Por isso que é importante, o que eu volto a dizer, o aspecto do conhecimento, da gente saber, porque, volto a dizer, esses políticos que não têm essa visão, eles estão interessados no supérfluo, eles só enxergam o material, para desviar o recurso, para ter um carro, ter uma casa boa, ter poder, enfim, prestígio, que é o dinheiro que dá. Se ele não tiver essa visão da lesão que ele está fazendo, do débito que ele está assumindo no plano espiritual, com certeza ele mudaria o comportamento. Por isso que eu defendo sempre a ideia de crescer no racional através do estudo da doutrina, de qualquer seja a religião, para que você saiba efetivamente o mal que você está causando. Não é só responder pelo rumo. E veja bem, o nosso sistema educacional predomina muito aquela orientação do ter, certo? Já é momento de haver uma mudança, trabalhar e além, trabalhar o espiritual, não é? Isso tem consequências, como o Alberto falou. Tá? Já tem pessoas trabalhando nesse sentido. Eu adoro Encontre. Lá em São Paulo, ela já tem umas iniciativas, né, nessa área. Viu? Mais algum comentário, gente? Bom, então, só. Então é o seguinte, o que os espíritos estão dizendo e o Kardec está comentando é que em qualquer tipo de situação, se a gente prejudicar um semelhante, olha só, qualquer tipo de situação,
Se a gente prejudicar um semelhante, então vamos ter que arcar com as consequências disso. É a lei do retorno, a lei de ação e reação. Né? A lei do livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio a gente pode fazer. Alguém citou aí, foi Alberto. Né? E a gente pode fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente coloca isso na cabeça e coloca em prática isso aqui, a gente percebe que tem coisa que a gente pode e deve fazer. Tem coisa que a gente não pode e não deve fazer. Sobre condições de que a gente vai ter que arcar com as consequências, qualquer que seja a ação, tanto positiva quanto negativa, nós vamos recolher ou colher os frutos das nossas atitudes e das nossas ações. Por isso, precisamos, meus amigos, estar cientes de que não devemos prejudicar o próximo. Não faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. É a regra áurea que nós precisamos colocar na cabeça. Ok? Privações voluntárias, mortificações. Doutora, eu só queria fazer o seguinte. Eu estou controlando aqui o horário e nós já estamos com 1 hora de estudo. Então, vamos encerrar, né? E como o assunto é outro, e a gente está nesse horário, eu acharia, não sei se o grupo concorda, que a gente encerrasse. Eu concordo. Tá, então, eu concordo. Concordo, Nobre Rubens. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher alguém para fazer a prece de encerramento, por favor. Rapaz, teve uma pessoa que pouco falou aqui, sabe? E... Professor. Não, o professor Otto está participando. Não está participando, não. Não está participando, professor Otto. Tá, então vamos aproveitar, meu querido Rubens. Vamos aproveitar. Pedir justamente para o nosso Valbert, né, nos conduzir na nossa prece. Veja bem, isso precisa ser votado. A propósito, Edilson, tu pouco falaste. Não, mas é justamente porque eu tinha que me defender. Como eu fui citado e intuitivamente sabia que era eu, já sugeri ao querido amigo. Não, mas aí tu perdes a oportunidade, rapaz. Mas eu faço sempre. Eu estou ensejando ao querido amigo que normalmente não faz a oração, que nos conduza. Quem se candidata, por favor. Alguém para... Tá, tudo bem. Alguém para fazer a prece, então. Alguém. Os 3 aí. Professor Otto, Valbert e Adilson. Bernadette, tu está vendo, professor? Bernadette, tu está vendo o professor Otto onde? O professor Otto não está, doutora. O professor Otto não está. Está no final do... Está quietinho. Está quietinho. Boa noite. Eu estou votando no doutor Edilson. Eu estou votando no doutor Edilson. Vamos fazer uma eleição, então. Eu entrei atrasado com problemas técnicos e eu fiquei um período... É no complô, viu? Mas eu voto no meu grande líder. Mas está certo. Então, que seja assim, né? Já que a maioria... Já que é para o bem de todos, felicidade geral da nação. O grande líder, eu vou fazer a prece, então. Pronto. Tá certo. E não então, cabe recurso. Não cabe recurso, viu? Ok, tá. Então, vamos mentalizar o Mestre Jesus, agradecer ao bondoso Deus o aprendizado da noite. Oremos na intimidade do nosso coração. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos, guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Senhor, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedeste de juntos estarmos, mais uma vez, irmanados nesse ágape de confraternização, de aprendizado. Senhor Deus, nós agradecemos pelos ensinos trazidos, pelas conclusões, pelas opiniões edificantes que nos orientam o caminho certo para seguir, longe dos excessos, em busca do equilíbrio necessário. Senhor, nós nos rogamos
por aqueles que mais sofrem e mais padecem, especialmente neste momento os que se encontram afetados pela pandemia e também pelas enfermidades das mais diversas etiologias. Que esses irmãos sejam assistidos, sejam amparados, sejam iluminados pela tua misericórdia e pelo teu imenso e magnânimo amor que ampara, que conforta e consola. Senhor Deus, que todos nós tenhamos uma boa noite de sono tranquilo e reparador, de maneira a nos preparar um belo dia em continuação na quinta-feira e nos tornar aptos para continuarmos esta semana e vermos já com uma certa sofreguidão, com um certo desejo de reencontro, o sábado, para mais uma vez nos deliciarmos com os teus divinos ensinamentos. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, irmãos da espiritualidade esclarecedora, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por encerrado esta reunião de estudos que transcorreu de forma absolutamente maravilhosa e exemplar na noite de hoje, e suplicando, Senhor, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare e nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Um abraço a todos. Meus queridos, uma boa noite. Até o sábado. Sábado é quem, Rubinho? Quem é o palestrante de sábado? É Ilza, parece. Ilza. Ilza. É aquela que fez a última vez aí. Eu não vi. Aquela senhora. Não vi. Dona Yeldimar, não, Rubem? Parece que é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso é Edilson? Diga, meu querido.